Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você trabalha numa empresa, o seu companheiro de trabalho recebe um aumento de salário e você resolve pedir um aumento para o seu patrão. Como é que você faz isso? Essa é uma resposta que tem tudo a ver com a parábola dos trabalhadores da vinha. Se você gostou, fique aí para ver um pouco mais. Pois é, lá em Mateus 20, Jesus começa a contar a parábola dos trabalhadores da vinha. Mas o que antecede essa parábola foi um jovem rico perguntando para Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo. Jesus dá a resposta para ele, mas a resposta de Jesus causa um certo impacto. E aí, esse jovem rico vira as costas e sai triste. Se você ficou curioso, dá uma lida depois lá em Mateus 19, 16. Mas o foco agora é falar da parábola dos trabalhadores da vinha. E lá em Mateus 21 está escrito: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, das 3 horas da tarde e nona, fez a mesma coisa. Ou seja, o dono da vinha saiu para procurar mais trabalhadores. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, esse dono da vinha, ele foi lá às 6 horas da manhã, que era onde as pessoas ficavam antigamente nas praças, esperando ser contratadas para um emprego, e contratou um determinado grupo de trabalhadores e combinou com eles pagar 1 denário. Então eles já foram para a vinha com essa condição de receber 1 denário. Só que esse dono da vinha, ele voltou às 9 horas da manhã, voltou ao meio-dia, voltou às 15 horas contratando mais pessoas e voltou às 17 e contratou os últimos trabalhadores que estavam lá à toa. Esses trabalhadores às 17 horas, eles trabalharam até às 18. Então eles trabalharam 1 hora. E a gente, escutando essa parábola, realmente parece injusto. Realmente. Só que é aí que está. Nós precisamos abrir os nossos olhos e prestar muita atenção de que o combinado foi esse o tempo todo. Era 1 denário, sendo aquele pela manhã ou sendo aquele pela tarde.
Ah, mas ele deveria ter. Não, ele não deveria ter dado mais. Foi o combinado. Às vezes a gente começamos a pensar em nós mesmos e esquecemos do que é combinado. Por exemplo, o caso que eu contei lá no início, onde como pedir um aumento do salário sendo que o meu colega acabou de receber esse aumento. Eu vou lá no meu chefe e falar assim, olha, porque você deu aumento para ele, eu também quero? De forma alguma. É a mesma história. O chefe, o patrão, seja lá quem for, ele faz o que ele quer com o dinheiro dele e ele dá aumento de salário para quem ele quer. Se nós queremos pedir de repente um aumento, não seja por esse motivo. Faça diferente. Pegue e coloque tudo no papel que você tem produzido, o que você tem entregado, o tempo que você tem na empresa e o quanto você ajudou a empresa a crescer. E peça o aumento por isso. Mas essa parábola aqui ela não fala de aumento de salário. Ela é muito mais profunda que isso. Quando a gente começa a pensar sobre os trabalhadores da vinha, que eles estavam à toa, a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos e o que nós temos feito na obra de Deus. Da mesma forma com que esse trabalhador da vinha, que diz lá no início que, pois o reino dos céus é como se fosse um proprietário que saiu para procurar trabalhadores para a sua obra. Ele diz que o reino dos céus, ou seja, o reino dos céus, autoridade, poder, unção, é semelhante a um senhor da vinha que saiu para procurar trabalhadores. Como é que o reino dos céus pode ser comparado com essa pessoa, com esse dono da vinha? Ora, fica bem claro que quem é o dono da vinha, quem é aí o proprietário, é Deus. E Deus saiu para procurar aqueles para trabalhar na sua vinha, na sua obra. Quem é que está trabalhando nas obras do Senhor? Eu, você. E aí, a gente começa a pensar que por estarmos mais tempo no Evangelho, temos direito a mais alguma coisa. Verdade que aquele que fizer vai receber galardão, mas não por isso, não pelas obras, não pelo que você faz. Lembre-se, da mesma forma que esses trabalhadores estavam à toa, o Senhor também nos achou à toa. Só que nós fomos convocados para trabalhar na vinha dele, para trabalhar no reino dele, para fazer parte desta obra, deste reino, que cada dia mais este reino vai vir à terra, a ponto da terra ser comparada com o reino dos céus. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É sempre a vontade dele, é sempre o reino dos céus, nunca a nossa. Então nós não temos o direito de exigir alguma coisa pelas obras. Jamais. É pela graça. É pela graça que estamos aqui, é pela graça que fomos escolhidos para trabalhar na obra do Senhor. Então, quando a gente começa a pensar sobre recompensa, não importa se você está no Evangelho há muito tempo e aquele que entrou há pouco tempo. Deus, pelo seu enorme amor, Ele pode salvar uma pessoa que foi má durante a vida toda, mas quando chegou no último momento, assim como aquele ladrão da cruz, ele se arrependeu e foi salvo. E pela bondade do Senhor que salvou esta alma, que estava perdida para o diabo, nós não podemos exigir algo a mais de Deus. Lá em Efésios 2:9, Paulo é muito claro quando diz que a recompensa não vem de obras para que ninguém se glorie dela. É pela graça. É pela graça. Ou seja, a parábola do dono da vinha, na verdade, é para nós. É para nós termos a consciência de que Deus combinou a salvação conosco. Se nós seguirmos, se nós fizermos, se nós nos preenchermos do amor dele, se nós proclamarmos o Evangelho, se nós nos batizarmos, porque aquele que crer e for batizado será salvo.
esse é o denário, essa é a promessa do Senhor. Quem Ele quer salvar hoje ou amanhã, se tem muito tempo no Evangelho, pouco tempo, se arrependeu ontem ou não, tanto faz. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. É por Deus, é pela graça. E só pegando um ganchinho, sabe quando a gente entra numa empresa e a gente assina um contrato e a gente fala, não, aceitamos o que está aqui, aceitamos o que está escrito, aceitamos tudo isso. Passado 3 meses, 4 meses, 1 ano, a gente já começa a falar, não, essa empresa aqui não está boa, não está me agradando. Ora, mas não foi o que você assinou lá atrás? Por que parecia bom antes e agora não é? Pensemos nisso, porque na verdade a pergunta é, o que foi combinado? Vamos honrar com o que foi combinado. Se você chegou até aqui, por favor, eu peço para você dar aquele like, se inscrever no canal, comente o que você achou disso. Se você tiver alguma dúvida, eu garanto para você que eu vou te esclarecer, tá bom? Então, compartilhe esse canal, se inscreva nele, evangelize também, porque fazendo isso, você pode estar salvando vidas. Se você não se batizou, se batize. Tome a sua decisão. Creia. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Para ser um trabalhador da vinha, precisa estar de acordo com as regras do contrato, que não é bem um contrato, mas lembre-se, tudo é pela graça. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.